Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fizeste eu, homem de Deus? Vieste para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, como também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glórias ao Senhor Jesus. Que maravilha. Vamos então pedir a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o teu Espírito Santo a nos iluminar, meu Deus, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração, ao coração de cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Então, nós vimos aí que começamos a mensagem falando que Elias tinha sido enviado, né? Deus deu a palavra para que ele fosse para a casa de uma viúva de Sarapta, né? E chegando lá, Deus falou que ia dar a ela as condições para que ela pudesse ali alimentar o profeta. Lembrando que
no episódio anterior, né, nos acontecimentos anteriores que estão aí nessa passagem, Elias ele tinha dado ali a profecia a Acabe de que iria ter uma grande seca, né, que iria durar anos ali em Israel, e que isso era por conta, claro, do pecado de Israel, do pecado de Acabe, que se casou com uma princesa sidônia chamada Jezabel, e estava colocando Israel a adoração a deuses estranhos, né, a outros deuses, quando nós sabemos que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, e vários outros costumes que Deus desaprovava estavam sendo ali colocados no meio do povo de Israel. Então, como uma resposta de Deus, uma insatisfação de Deus, um castigo de Deus, aquela era a seca, né? Aquilo ali seria o que sofreria Israel. E quando o profeta fala isso para o rei, claro que o rei não iria ficar nada satisfeito com isso, e a qualquer momento ele poderia mandar pegar o profeta, achando que o profeta tinha um poder de fazer mudar a vontade de Deus. Não tem, né? O profeta não tem, o profeta ele apenas manifesta a vontade de Deus, ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. O profeta verdadeiro, ele não fala para agradar ninguém, ele fala para agradar a Deus, né? E assim era Elias, e assim também tem que ser essa geração de hoje. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você que já se converteu, você que é uma pessoa que já se batizou, tomou a sua decisão por ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como teu único e suficiente Salvador, então você tem que manifestar apenas a palavra de Deus, o poder de Deus, e não aquilo que vá agradar as pessoas, não fazer com que o Evangelho fique um pouco mais suave, né? Para que as pessoas elas se agradem de você ou se agradem do Evangelho. Deus não precisa disso, e se você é um servo, uma serva de Deus verdadeiro, vocês não precisam disso. Então, primeira coisa aqui, primeiro ponto, né? O profeta estava passando por uma situação muito difícil. Primeiro Deus enviou para ele os corvos, né? Mandou ele ir lá no ribeiro de Sidom para estar ali tomando a sua água. E depois Deus ele vai, lógico que a água vai secar, né? Não vai ter mais chuva, a natureza ela precisa de água, vai faltar comida, vai faltar alimento, vai faltar agricultura, e também vai secar o rio. Então Deus envia ele até essa viúva de Sidom, né? Em outra terra, fora de Israel, para que ele possa ali ser alimentado, e ele diz que vai prover. Chega lá o profeta para falar com essa viúva de Sarepta, e começa ali pedindo a ela água. A água ela tinha, né? Estava tranquilo. Mas quando ela pede para ele pão fica complicado. Ela não tinha pão. Ela tinha um pouquinho ali de farinha, de óleo, que era o suficiente para fazer um pequeno pãozinho para ela e para o filho dela, e já estavam esperando depois disso que haveria a morte, né? Não teriam alimentos e iriam morrer, e ela comunicou ao profeta essa situação. Então é interessante que muitas vezes a pessoa ela está numa situação assim também, né? Você pode estar sofrendo, às vezes até uma perseguição realmente por estar manifestando a palavra de Deus, né? Estar servindo a Deus. Talvez você tenha perdido amigos, né? Talvez você tenha perdido até renda por causa disso, a questão do seu trabalho, seja ele qual for, e você tenha que ter se afastado de algumas coisas, e isso te prejudicou. Mas saiba que Deus ele é fiel, ele foi fiel com o servo deles Elias, e ele vai ser fiel também com essa viúva de Sarepta, que ele vai ali também dar as condições, como nós vamos aqui vendo nessa palavra, né? Nessa mensagem que foi passada. Vocês acabaram de ver a palavra de Deus e viram ali todas as condições que foram dadas. Então o que vai acontecer? O que vai ser mostrado aí através dessa palavra? Primeiramente, ele pede a água, e ela vai e dá a água prontamente. Mas quando ela pede aquele pão, quando ela pede para ele, ele pede para trazer um pãozinho, né? Fazer um pão para ele, ela aí já tem uma resistência, né? Porque ela está no natural. E essa irmãos, a nossa tendência. A nossa tendência é quando estamos passando por uma luta, uma prova, uma dificuldade, é sempre olhar para o natural, é sempre olhar para o lado mais difícil, é o jeito mais fácil de se resolver essa situação. E na verdade nós não devemos agir dessa forma. Se somos servos de Deus, nós devemos então buscar o socorro do Senhor, a resposta de Deus.
né? E se Deus falou com Elias, com certeza ele deve ter tocado no coração daquela viúva, que apesar da resistência inicial, que como vocês puderam ver lá no texto, né? Ela faz uma resistência, que ela vai fazer o bolinho para ela e para o filho dela, e que eles irão comer aquele bolo, e que depois eles irão morrer, né? Isso são as palavras que ela usa para mostrar qual era a situação que ela estava vivendo, que era verdade, né? Ela não estava mentindo em coisa nenhuma, estava sendo verdadeira. No que o profeta diz: olha, não, tudo bem, você pode fazer o bolo para você e para o seu filho, mas antes, aí vem a prova de fé, aí vem aquela hora que você anda pela fé, você vai viver a sua fé. Ele diz: faz um pequeno bolo. Olha, se você vai morrer com um bolo pequeno ou grande, tanto faz, você vai morrer de qualquer jeito. Então, já que Deus tocou no coração dela, e já que o profeta, o homem de Deus, chega para ela e fala assim: faz um bolo pequeno para mim primeiro, e depois você faz do jeito que você está fazendo. Você está dizendo, ela vai comer e morrer? O profeta sabia que ela não ia morrer. E ela, no fundo do seu coração, talvez ela tivesse aquela esperança, né? Será que se eu obedecer ao homem de Deus, aquilo que Deus já colocou no meu coração, será que Deus não vai mudar essa minha situação? Será que você agora não está tendo essa esperança? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora, o problema, a luta que você está enfrentando, mas será que se você não se colocar na posição de obediência a Deus e obedecer a Deus, será que Ele não vai mudar esta situação? Será que Ele não vai transformar esta situação que você está vivendo agora, como Ele fez ali na vida daquela viúva, né? Então, foi o que aconteceu. Ela fez o bolo pequeno, obedeceu e entregou ao profeta, e depois fez para ela e o filho dela. Como consequência disso, o que aconteceu? Não faltou farinha, não faltou óleo, não faltou água, não faltou mantimento. Ela, o profeta, o seu filho se alimentaram ali fartamente, sem qualquer necessidade. Por quê? Porque a bênção de Deus se estabeleceu na casa daquela viúva por causa da obediência dela. Você está prestando atenção? A obediência dela à palavra de Deus. Ela viveu dificuldades? Viveu. Ela viveu seu momento de dúvida? Ela viveu. Mas no momento mais crítico da sua vida, em que ela tinha ali a última refeição para ela e o seu filho, o que ela fez? Ela obedeceu e ela compartilhou um pouco. Ela não deu tudo que ela tinha. Quem dá tudo fica sem nada, né, irmãos? Ela compartilhou um pouco do que ela tinha para aquele homem de Deus, para obedecer a Deus. Primeira coisa é que Deus, ele nunca pega tudo, né? Ele sempre prova a nossa fé. Ele quer ver o quanto nós estamos dispostos a dar. Quando Deus pede para Abraão, seu filho Isaque, ele só quer testar a fé do Abraão. Na verdade, ele não pegou Isaque, né? Ele mesmo proveu lá um cordeiro para que fosse feito um sacrifício, e ele não tomou o filho Isaque para ele. Então Deus, ele apenas quer ver a nossa disposição. Ele está em primeiro lugar nos nossos corações, a obediência à palavra dele, e foi o que aquela viúva, ela demonstrou. Mas aquela viúva ainda ia passar por mais uma prova de fé, e Elias também, né? Porque passado algum tempo, como nós vimos no texto, o que acontece? O filho daquela viúva, ele vai adoecer, e a doença vai se agravar, e aquele garoto, ele vai morreu. E aí a viúva, ela fica inconformada, e ela vê que está diante de um homem de Deus, e ela fala: puxa, você veio aqui para que eu fosse punida pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, você é um instrumento de punição de Deus na minha vida, né? E Elias sabia que não era nada disso, tanto é que ele faz o que ele pede aquele garoto. Então, primeira atitude, viúva, atitude correta? Sim, atitude correta, porque ela não murmurou contra Deus, ela não foi falar de Deus, ela reconheceu que ela era uma pecadora, que ela tinha falhas, e que aquela morte poderia, não é que seja, nem que Deus faça isso, irmãos, ele não faz mesmo, cada um responde por si, mas ela achava que aquela morte poderia ser consequência do seu próprio pecado, né? Porque não é bíblico, não existe consequência de um para o outro.
O pai não morrerá pelo pecado do filho e o filho não morrerá pelo pecado do pai. Essa é a palavra de Deus. Cuidado com quem está pregando diferente disso aí. Vamos ver na Bíblia aí, Ezequiel mostra sobre isso, fala sobre isso. Então vamos prestar atenção nessa mensagem. Aí o que o Elias faz? Pega aquele garoto, né? E ele realmente também não sabe, ninguém sabe, ali tinha um propósito de Deus trabalhar na vida daquela viúva, trabalhar na vida de Elias, e ele vai orar. E como Elias vai orar, ele mostra que ele está também o que? Sentido, ele está de uma certa forma também magoado, porque ele está ali afastado de todo mundo, ele está fugindo, e ele vê aqueles profetas de Baal. Se a gente vê depois que Elias ele vai realmente ter um duelo, né, com aqueles profetas de Baal, ele vai derrotar, e depois ele vai passar por uma crise muito grande, né? Você vê em 1 Reis capítulo 19, né, mais 2 capítulos adiante, você vai ver ele entrando numa crise muito grande logo depois da vitória dos profetas de Baal. E aqui a gente já está vendo uma sinalização de que o profeta já está tendo essa tendência, né? Ele já está se cansando, ele já está se esgotando, e você pode dizer, mas como um homem de Deus, né, um profeta tão poderoso como Elias, ele é tão humano como cada um de nós. Ele ali é tão humano como cada um de nós é humano, e nós somos falhos, irmãos. Então cuidado, quem acha que é o super-homem, que é a Mulher Maravilha, nós não somos, definitivamente não somos. Nós dependemos de Deus, e Deus queria mostrar ali para Elias o quanto ele dependia dele. Então era um propósito, né? Isso não quer dizer que Deus vai ressuscitar todo mundo que morreu, né? Cuidado, né? Você vai lá no enterro, quer ressuscitar a pessoa, achar que é... Cuidado, né? A gente tem que ver que há um propósito de Deus aí para edificar a fé de Elias, edificar a fé da viúva e edificar a nossa fé, que estamos aqui hoje ouvindo esta palavra. Deus está falando conosco através desta palavra. Então é um propósito que Deus tinha na vida destas pessoas, é um propósito que Deus tem na sua vida. O que será que Deus está querendo aí reviver, ressuscitar na sua vida? Você já pensou sobre isso? Você parou para pensar? O que está morto aí na sua vida? O que você está vendo que está apagado, que precisa acordar, né? Coloca diante de Deus agora. Nós vamos daqui a pouco fazer uma oração. É hora de você colocar diante de Deus e falar com Deus sobre isso, no nome do Senhor Jesus. Então o que acontece, irmãos? Elias vai lá e leva para o seu quarto e fala: até essa viúva, o senhor está afligindo, como eu estou sendo afligido, eu sou perseguido, sem justa causa por Acabe, eles estão ali na idolatria, estão desobedecendo ao Senhor, quem está aqui no meio do mato, quem está sofrendo sou eu, quem está passando privações sou eu. Então Elias, ele estava ali sentindo aquele peso todo, não o peso porque estava passando necessidade, mas o peso da injustiça, porque os profetas de Baal, Jezabel e Acabe prosperavam, e ele que ficava ali como se fosse um marginal. E a gente tem que entender que Deus tem propósito. Parece que hoje, né, muitas vezes parece que o ímpio está se dando bem, que as pessoas que se levantam contra Deus estão se dando bem, mas vão passar uma eternidade de sofrimento, vão passar uma eternidade distante de Deus, vão passar uma eternidade de tormento, enquanto aqueles que glorificam, que honram a Deus, vão ter uma eternidade de glória. Então não pense nesse tempo pequeno que nós temos aqui nessa terra somente. Procure levar o pensamento a coisas maiores. Claro que aqui na terra nós pedimos sim a proteção, a bênção de Deus, né? A suficiência de Deus, precisamos sempre, mas temos que almejar coisas maiores, né? E ali Deus, ele manifesta o seu poder e ele cura aquele garoto. E imagine a alegria daquela mãe quando Elias vai lá e pega o filho, está aqui o seu filho, você vê, ele está vivo. E olha que Deus, ele pode ressuscitar muitas coisas na vida da pessoa que já estão mortas, que já estão apagadas, né? E a fé é uma delas, as principais. Lembra que a fé morta, ela não tem valor algum. A fé, ela precisa ser viva e ela precisa ser eficaz, eficiente, né? Deus é capaz de fazer coisas que o homem não consegue mais, aquilo que é impossível para o homem, mas o homem precisa colocar o seu coração em Deus, colocar a sua fé em Deus. E eu quero convidar você agora a orar comigo e colocar diante de Deus aquilo que tem sido, né, a tua tristeza, aquilo que tem parecido que na sua vida morreu, que está apagado, que não tem mais jeito. Vamos
falar com Deus agora. Eu não sei qual é o problema, qual é a situação, qual é a pessoa, mas eu sei uma coisa: Deus tem poder para te trazer uma resposta hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, aqui ministrando a Tua palavra, assim como o Senhor agiu na vida de Elias, assim como o Senhor agiu na vida daquela viúva, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o poder de agir na vida desta pessoa que está orando comigo agora. Então eu te peço, meu Deus, transforma esta situação que ela está colocando diante do teu altar. Transforma, meu Deus, dá a resposta, prospera. Oh, meu Deus, levanta, Pai, faz uma obra maravilhosa, converte aquele coração. Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, conforme a fé desta pessoa que está manifestando diante do Senhor agora, seja o Senhor trazer uma resposta para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Aguilar e estou aqui com vocês todos os domingos, né? Nós temos um culto lá no Facebook ao vivo, né? Estando ao vivo, você que quer participar, pega aí o Facebook, tá? Você pede aí o Facebook, eu mando para você. E também você pode participar através do Google Meet, interagindo conosco, ou mesmo através das gravações que nós colocamos aí para vocês aqui na internet. Que Deus abençoe a sua semana, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo momento de fé.